Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre como escrever um resumo. Então, se você é um estudante de graduação ou de pós-graduação, em algum momento da sua carreira acadêmica, você vai ter que escrever um trabalho dessa natureza. Mas antes da gente continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor João Batista e já trabalho na educação e na formação de pesquisadores desde 2008. Tenho vasto conhecimento em metodologia da pesquisa e escrita de artigos acadêmicos. Então, pessoal, escrever o resumo de um artigo ou de um trabalho acadêmico não é tão complicado quanto parece. Existe uma técnica, uma fórmula, que ao aprendermos ficará muito mais fácil estruturar essa seção do seu trabalho. Seção esta que é muito importante. É logo o cartão de visitas. Quando abrimos um artigo, depois do título, está lá o resumo. E esse resumo precisa ser muito bem estruturado. Caso contrário, fica muito confuso para o leitor, ele termina optando por outros trabalhos, já que temos uma diversidade de artigos, teses, dissertações que versam sobre temas muito distintos disponíveis de fácil acesso ao pesquisador. Tente atrair a atenção do seu leitor com um resumo claro, atrativo, bem estruturado, e assim você conseguirá atingir essa meta. Mas o que é o resumo? Nada mais é do que uma forma condensada de demonstrar passo a passo como foi que o trabalho foi executado e, principalmente, quais os resultados que você obteve. Então, quais as características de um resumo? Então, pensando num trabalho concluído, por exemplo, um artigo, uma tese ou uma dissertação, você vai encontrar ali 5 seções: a introdução, o referencial teórico, a metodologia, resultados e discussões e conclusões ou considerações finais. Então, o seu resumo, ele deve ter um pouquinho de cada uma dessas seções. Um grande equívoco é que muitos, ao elaborarem essa seção do trabalho, eles ocupam muito tempo em uma determinada seção. Por exemplo, falando só sobre as questões introdutórias ou mesmo sobre o referencial teórico e esquecem o principal, o percurso pelo qual você chegou ao resultado e os principais achados da pesquisa, que não podem faltar no seu resumo. Então, para estruturar essa seção do seu trabalho, não esqueça de que o resumo ele tem um tamanho, ou seja, ele varia ali entre 250 a 500 palavras. Ele não é um texto, e sim um parágrafo mais extenso, onde você vai explicar os detalhes da sua pesquisa. Então, a partir de agora, vamos discutir quais são os componentes chaves que não podem faltar em um bom resumo de uma pesquisa científica ou de um trabalho acadêmico. Então, o primeiro componente do resumo é justamente a introdução, onde você vai apresentar a temática para o seu leitor. Ali, em 2, 3 linhas, você consegue falar sobre o assunto que você vai abordar naquele trabalho que você pretende apresentar por meio do resumo. Logo em seguida, o que não pode faltar nesse processo de introdução do resumo? A questão problema, ou seja, a pergunta de partida que te motivou a realizar esse estudo e o objetivo do artigo. E uma outra componente também diz respeito aos aspectos teóricos, ou seja, quais são os assuntos abordados teoricamente, e algumas pessoas também decidem, no resumo, colocar os autores. Mas eu, particularmente, não sou muito a favor dessa ideia. Por quê? Numa revisão de literatura, você utilizou vários autores. Você termina primando por um conjunto de autores e esquecendo outros que também são relevantes. Então, eu digo os temas que foram discutidos na revisão de literatura sem fazer esse detalhamento de autores. Até porque, logo depois da metodologia, eu preciso explicar quais são os meus resultados. Então, se eu for gastar muito espaço detalhando os autores, o que pode acontecer? Eu vou gastar, o espaço importante para os achados. E isso é o que é mais importante, as pessoas querem saber o que você descobriu com essa pesquisa. Cumpridas essas metas iniciais do seu resumo, o próximo ponto é o percurso metodológico. Aí você precisa definir qual tipo de pesquisa que você realizou. Para além disso, é necessário incluir o local, caso tenha, os participantes, caso tenha, os instrumentos de pesquisa que foram utilizados na pesquisa e como os dados serão apresentados. Então, depois de abordada a metodologia, ou seja, o percurso que fez com que você chegasse até aquele resultado, chegamos finalmente a um ponto importante: os resultados, ou seja,
O que você encontrou naquela pesquisa que foi mais importante e mais relevante, que vale a pena o leitor se debruçar sobre o seu artigo ou sobre a sua tese ou dissertação. Então você vai escolher os achados mais importantes e detalhar no seu resumo. E assim você fecha o resumo de uma pesquisa científica. Mas atenção, pode ser que em algum momento você tenha que construir o resumo de um projeto. Vamos lembrar que o projeto é uma promessa. Você ainda não tem nada feito, você ainda vai fazer o trabalho. Então, para o resumo do projeto, nós temos aí uma pequena diferença. Qual é ela? É que você vai ter a introdução, ou seja, a apresentação temática, você vai ter uma parte sobre os temas que serão abordados, depois o percurso metodológico, mas você não terá resultados e discussões e nem considerações finais. Então você vai colocar o quê? As expectativas que você tem de resultados a serem atingidos com aquele projeto. Então, basicamente, nós temos essa diferença. O resumo de algo já concluído e o resumo de algo que ainda será alvo de pesquisa, ou seja, de um projeto, um planejamento, uma promessa para um trabalho futuro. Então, atente sobre essas duas diferenças. No resumo do trabalho, eu tenho introdução, referencial teórico, metodologia, resultados de discussões e achados, considerações, né, sobre o que eu encontrei. Já no projeto eu tenho uma introdução, eu tenho o referencial teórico utilizado, a metodologia e a expectativa de encontrar, achar novos resultados com o trabalho que ainda será realizado. Então, espero que com essas dicas você consiga construir resumos de maneira muito mais eficiente nos seus trabalhos acadêmicos. Muito obrigado por ter assistido e, antes de ir embora, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar as notificações para que você receba atualizações deste canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!